Na Bíblia, existem mulheres cujas histórias foram marcadas por erros, julgamentos, perseguições e escândalos. Mas foi exatamente aí que Deus revelou sua graça, seu juízo e seu propósito. Hoje, você vai descobrir como o Senhor transforma as vidas que o mundo rejeita. Prepare-se para conhecer as 10 mulheres mais polêmicas da Bíblia e o poder de Deus em suas histórias. A nossa jornada começa com a primeira mulher, Eva. Em Gênesis capítulo 3, vemos como sua escolha mudou tudo. Eva ouviu a voz da serpente, confiou em uma mentira, e o pecado entrou no mundo. Sua decisão trouxe separação, dor e sofrimento para toda a humanidade. Mas, mesmo ali, no epicentro da queda, Deus não abandonou sua criação. Ele fez uma promessa extraordinária em Gênesis 3, versículo 15, anunciando que um Redentor viria para esmagar a cabeça da serpente. A lição aqui é poderosa. Onde o pecado abundou, Deus já estava preparando o caminho da salvação. A história de Eva nos ensina que, mesmo no maior erro humano, a graça de Deus já estava em ação. Agora, vamos avançar para Gênesis, capítulo 38, e encontrar a história surpreendente de Tamar, enganada e abandonada por seu sogro, Judá, que a deixou sem um herdeiro e sem justiça. Tamar se viu em uma situação desesperadora. Ela tomou uma atitude ousada e chocante para garantir seu direito e expor a hipocrisia de Judá. Embora seus métodos tenham sido controversos, Deus usou essa situação caótica para trazer juízo. E o mais surpreendente é que Tamar não apenas foi justificada, mas também entrou na linhagem direta do Messias, Jesus Cristo. A lição que aprendemos com Tamar é que Deus é mestre em transformar o caos em promessa e usar situações improváveis para cumprir seus planos soberanos. Nossa terceira personagem é Raabe, uma mulher de Jericó. Em Josué capítulo 2, a Bíblia descreve como uma prostituta, alguém marginalizada pela sociedade. Sua cidade estava condenada à destruição. Mas Raabe ouviu sobre as maravilhas que o Deus de Israel havia feito. Em um ato de fé impressionante, ela escondeu os espias israelitas e confiou sua vida a um Deus que ela mal conhecia. Por causa de sua fé, ela e sua família foram salvas da destruição de Jericó. Raabe não apenas foi salva, mas se casou com um israelita e, assim como Tamar, tornou-se uma ancestral de Jesus. A história dela nos ensina uma verdade libertadora. Deus não define o nosso futuro pelo nosso passado. A fé é a chave que abre a porta para uma nova história. Em seguida, chegamos a Dalila, em Juízes capítulo 16. A história dela é um alerta sombrio sobre o poder da sedução e da traição. Movida pela ganância, Dalila vendeu sua lealdade e insistiu até descobrir o segredo da força de Sansão, o ungido de Deus. Sua traição levou à queda de um homem poderoso, que perdeu sua força, sua visão e sua liberdade. A história de Dalila nos mostra o perigo de um coração entregue a interesses errados. A busca por dinheiro e poder a levou a destruir um relacionamento e a entregar um homem de Deus nas mãos de seus inimigos. A lição é clara: corações divididos e lealdades vendidas sempre geram queda e destruição. Mas mesmo na queda de Sansão, o propósito final de Deus continuou. Agora, vamos para a história de Batseba, encontrada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Sua história começa em meio a um escândalo de adultério com o rei Davi, que levou à morte de seu marido e a uma profunda dor. Foi um dos momentos mais sombrios do reinado de Davi. O pecado trouxe consequências terríveis para ambos. No entanto, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã e se arrependeu sinceramente, a misericórdia de Deus entrou em cena. Deus perdoou Davi, e da união restaurada entre ele e Betseba, nasceu Salomão, o rei mais sábio de Israel. A história deles nos mostra que, embora o pecado sempre tenha consequências, o arrependimento sincero abre as portas para a incomparável misericórdia e restauração de Deus. Nossa sexta mulher é Jezabel, uma figura que representa o espírito
da manipulação e da idolatria. Em 1 Reis, vemos como ela, sendo uma rainha poderosa, perseguiu os profetas de Deus, promoveu a adoração a Baal e tentou silenciar a voz da verdade em Israel. Jezabel era implacável em sua oposição a Deus e a seus servos, especialmente o profeta Elias. Sua vida foi marcada pela arrogância e pela maldade, mas seu fim foi um julgamento severo, exatamente como os profetas haviam anunciado. A lição de sua vida é um aviso solene. Deus não se deixa zombar. Ele sempre preserva seus profetas e executa juízo sobre aqueles que se levantam contra ele com orgulho. A justiça de Deus, embora possa parecer tardia, é sempre certa. A 7ª mulher em nossa lista é Atália, a rainha que tentou apagar a promessa de Deus. Em 2 Reis, capítulo 11, lemos como, após a morte de seu filho, ela usurpou o trono de Judá e, em um ato de crueldade extrema, mandou matar todos os descendentes reais para garantir seu poder. Ela queria destruir a linhagem de Davi, da qual viria o Messias. Parecia que o plano do mal havia vencido. Mas Deus sempre tem uma carta na manga. Um menino, o pequeno Joás, foi escondido e protegido no templo. Anos depois, ele foi revelado e coroado rei, restaurando a linhagem davídica. A história de Atalia prova que ninguém, não importa quão poderoso ou cruel, consegue impedir o plano soberano de Deus. Sua aliança é inquebrável. Agora, vamos ao Novo Testamento e encontramos a mulher samaritana no poço. Em João capítulo 4, uma mulher ferida, rejeitada por sua própria comunidade e marcada por uma série de relacionamentos fracassados. Ela foi ao poço ao meio-dia, o horário mais quente, para evitar o julgamento e os olhares das outras mulheres. E foi lá que ela encontrou Jesus. Ele conhecia toda a sua história, toda a sua dor e toda a sua vergonha. Mas em vez de condená-la, Jesus se revelou a ela como a água viva. Ele ofereceu a ela uma nova vida. Naquele encontro, a vergonha dela se transformou em um testemunho poderoso, e ela se tornou a primeira evangelista de sua cidade. A lição é linda. Quando Cristo entra na nossa história, a vergonha sai e o testemunho nasce. Nossa penúltima mulher é Maria Madalena. Em Lucas, capítulo 8, a Bíblia diz que ela foi liberta de 7 demônios por Jesus. Imagine o cativeiro espiritual e o sofrimento que ela vivia. Mas, depois de ser radicalmente restaurada por Cristo, ela se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis e devotas. Ela esteve com ele nos momentos mais difíceis, aos pés da cruz, quando muitos dos discípulos fugiram, e sua lealdade foi recompensada de uma forma extraordinária. Em João capítulo 20, vemos que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, a primeira a receber a notícia que mudaria o mundo para sempre. A lição de sua vida é que aqueles que são profundamente restaurados por Jesus permanecem para sempre aos seus pés, em adoração e serviço. Finalmente, chegamos a Herodias, cuja história em Marcos capítulo 6 é um trágico exemplo de um coração que rejeita a verdade. Herodias vivia em um casamento ilícito, e João Batista, com coragem, pregou contra o seu pecado. Ferida e ofendida pela verdade, em vez de se arrepender, ela guardou rancor e tramou a morte do profeta. Usando a própria filha, ela manipulou o rei Herodes para que João Batista fosse decapitado. A história de Herodias é um alerta sombrio, quando o coração se fecha para a verdade e se recusa a ouvir a correção. O pecado cresce e leva a consequências terríveis. A rejeição da verdade pode levar a atos de extrema maldade. Essas 10 histórias, com suas reviravoltas, escândalos e redenções, nos mostram um quadro completo do caráter de Deus. Ele julga o mal com justiça, mas também cura, restaura e chama pecadores com uma misericórdia infinita. Onde o mundo vê um escândalo, uma vida arruinada ou um caso perdido, Deus vê uma oportunidade para a transformação. Se você hoje carrega marcas de erros, culpas do passado ou feridas que o mundo lhe causou, saiba que não há nada em sua história que possa assustar a Deus. Leve tudo a Cristo, porque quando Ele entra na história,
Até o que era polêmico, vergonhoso e doloroso se torna um poderoso testemunho de sua graça. Obrigado por assistir. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém e se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Que Deus abençoe sua vida.